Olá a todos. O governo brasileiro acaba de liberar os dados do comércio bilateral Brasil-México para o ano 2026. Do lado mexicano, a gente não tem dados sobre o comércio bilateral, eles vão estar disponíveis a partir do mês de abril, mais ou menos. Então, é interessante agora comentar esses dados do governo brasileiro, porque são indicativos de elementos que estão presentes na relação bilateral e que estão ocasionando mudanças importantes na relação. Principalmente, temos os resultados. Neste 2025, o comércio bilateral atingiu o valor de 13,9 bilhões de dólares, 7,7 bilhões de dólares de exportações e 6,2 bilhões de dólares de importações brasileiras do México. Então, mais ou menos está no patamar dos anos anteriores. Porém, se a gente observa cuidadosamente, tem uma coisa muito interessante. O comércio bilateral está crescendo, sim, cresceu 2,8% no ano passado, porém impulsionado pelas exportações mexicanas. Em 2025, o comércio bilateral alcançou o valor de 13,9 bilhões e cresceu 2,8%. Por quê? Porque as exportações mexicanas foram as únicas que cresceram 7,8%. Em contraste, as exportações brasileiras para o México caíram 0,9%. Então, estamos com exportações brasileiras para o México em queda. Outro elemento interessante é que o México é um mercado cada vez mais importante para o Brasil do ponto de vista das exportações. Porém, e também, desde o ponto de vista das importações, um mercado cada vez mais distante. Do ponto de vista das exportações, o México passou de ser o sétimo parceiro comercial do Brasil em 2024 para ser o sexto parceiro comercial em 2025. Então, cada vez é mais importante. Porém, do lado das importações, acontece o contrário. O México continua sendo um nono parceiro comercial, mas fica aí estagnado. Dados preliminares do governo mexicano, que estão disponíveis apenas para o período de janeiro-setembro, revelam que o México está deixando de exportar para o Brasil, que o Brasil é cada vez menos relevante na pauta de exportações mexicanas. Como acontece todos os anos, o comércio bilateral está muito aquém do seu verdadeiro potencial. O México e o Brasil juntos são as duas economias mais importantes da América Latina, representam quase os 70% do PIB da região, porém, o México não representa mais do que o 2,2% das exportações e importações brasileiras e um valor semelhante, um percentual semelhante, representa o Brasil para o México. Então, temos duas economias muito grandes com uma relação comercial muito fraca. Outra coisa interessante é o superávit comercial. O, em 2024, o superávit comercial brasileiro foi de 2 bilhões de dólares. Agora, em 2025, desce para 1,5 bilhões de dólares. Isto também é importante porque continua existindo sim uma balança comercial positiva para o Brasil, porém o valor do superávit brasileiro é descendente. Aqui temos novamente essa informação sobre a balança comercial brasileira e aí podemos perceber exatamente o que eu falei. Não? Tem superávit brasileiro, porém está caindo. Então, temos essa situação. O México é cada vez mais importante na pauta de exportações brasileiras, mas não acontece exatamente a mesma coisa, não? Do lado das exportações mexicanas. Como eu falei, o México passou de ser o sétimo parceiro comercial do Brasil em 2024 para ser o sexto parceiro comercial do Brasil em 2025. A corrente de comércio tem aqui uma coisa muito interessante. Do ponto de vista das importações, o México é o nono parceiro, porém
temos também uma corrente de comércio que está tendo uma leve redução no último ano. Aqui tem dados muito interessantes. Quando uma pessoa, um analista, considera os produtos que estão, que são mais representativos na pauta de exportações brasileiras, encontra coisas muito interessantes. Primeiramente, temos aqui um quadrinho, aí um gráfico com cor obscura os produtos industriais das diferentes indústrias, alimentos, automotiva, papel, madeiras, etc. Com cor amarela temos os produtos do setor agrícola e em cor cinza temos produtos da indústria extrativa. Uma coisa boa é que o, os principais produtos que o Brasil exporta para o México são produtos industriais, não são produtos primários, matérias-primas ou produtos agrícolas. Porém, tem coisas interessantes. A indústria automotiva é o único setor em que o Brasil e o México possuem uma coisa semelhante a um tratado de livre comércio. Nessa indústria, a preferência comercial é de 100% e protege as exportações brasileiras das flutuações tarifárias, coisa que ocorreu no 1º de janeiro de 2026 e já havia ocorrido anteriormente em outros setores. É muito provável, no final de 2026, que a indústria automotiva retorne para ser o principal setor da pauta de exportações brasileiras por causa dessas mudanças que houve no México no início do ano. Ok? Outra coisa interessante é o desempenho do setor agrícola. Os dois principais produtos exportados pelo Brasil, soja e café, continuam sendo relevantes na pauta exportadora brasileira, porém, suas exportações caíram 34% no caso da soja e 10,6% no caso do café. Temos também aqui uma exportação de aeronaves, de aviões da Embraer para o México. Em 2025, ocorreu uma exportação extraordinária de aeronaves fabricadas pela Embraer para o México, representando mais de 200 milhões de dólares. Em 2026 e 2027, serão entregues mais aeronaves da frota de 20 unidades adquirida pela empresa mexicana de aviação em 2024. Considerando a indústria manufatureira globalmente, no 1º de janeiro de 2026 entraram em vigor novos e mais elevados impostos de importação para quase 1.600 posições tarifárias. A medida visa conter as exportações chinesas, mas, por ser aplicada às importações provenientes de todos aqueles países que não possuem tratado de livre comércio como o México, impactará necessariamente as exportações industriais do Brasil naqueles produtos que não contam com preferência comercial de 100%, sejam da indústria automotiva ou não. Da indústria automotiva, geralmente, tem uma preferência de 100% para quase todos os produtos. Porém, no ACE 53 e no APTR 04, a preferência é de 20% até 100%. Então, tudo aquilo que não tenha preferência comercial de 100% terá impostos bem mais altos. Agora, considerando as exportações mexicanas para o Brasil, que seriam as importações brasileiras de produtos mexicanos, temos uma coisa muito interessante. Aqui, o Acordo de Complementação Econômica número 55 continua sendo o principal instrumento para promover as exportações mexicanas para o Brasil. O comércio, as exportações mexicanas para o Brasil estão centradas na indústria automotiva principalmente. Diversas fontes estimam que entre 30% e 40% das exportações mexicanas para o Brasil correspondem a produtos da indústria automotiva. Então, o México previsivelmente não terá mudanças maiores em 2026. E por último, tem uma coisa muito interessante. Se nós lembrarmos os principais produtos que o Brasil exporta para o México, tem dois que são muito importantes: a carne de bovino e a carne suína.
Esses produtos são exportações realizadas ao amparo de um programa mexicano chamado PASIC. Quase 10% das exportações brasileiras para o México correspondem a produtos exportados no âmbito desse programa, Programa Mexicano contra a Carestia e a Inflação, PASIC. Sim? Esse programa inclui os dois principais produtos exportados pelo Brasil para o México em 2025, carne de aves e carne de bovina. Esse programa do governo mexicano tem algumas particularidades. É um programa anual que permite a importação de alimentos com alíquota zero de imposto de importação para os produtos incluídos numa cesta de produtos que o governo mexicano considera estratégicos para reduzir o impacto dos aumentos de preços no mercado local sobre a alimentação e o nível de vida dos mexicanos. Qual o problema? O problema com esse PASIC é que é um programa anual, não é permanente. Então, todos os anos, o governo mexicano está aprovando, sim, o funcionamento desse programa e está mudando quais são os produtos que estão incluídos nesse programa. Então, por exemplo, agora, desde 1º de janeiro de 2026, encontramos com que a carne de frango, a carne de aves, não está incluída no PASIC. Aquilo significa que, previsivelmente, as exportações brasileiras de alimentos vão cair por conta de esse produto que é muito importante e que não está mais incluído no PASIC. Esse é o perigo de não ter um tratado de livre comércio como o México, que dê certidão aos operadores, às empresas, aos agentes econômicos sobre o que vai acontecer. Então, temos duas situações. O PASIC, que é renovado anualmente, e uns acordos comerciais que são pautados como preferências percentuais sobre o imposto ad valorem. Então, se o governo mexicano decidir aumentar esses impostos de importação, a preferência comercial vai continuar existindo, porém, o pagamento de imposto por conta do importador vai ser maior. Então, tem uma coisa aí muito particular. O México e o Brasil não têm tratados de livre comércio. O tratado de livre comércio obriga o governo mexicano a respeitar essa preferência que quase sempre é de 100%. Mas como não temos isso, temos essa necessidade. O exportador precisa certeza, precisa saber o que vai acontecer. Não podemos estar mudando todos os anos ou estar perguntando como acontece agora, não? Sempre no final do ano, todos os exportadores brasileiros e principalmente os importadores mexicanos estão perguntando: será que se vai renovar o PASIC? Será que o meu produto vai ser incluído? Então fica isso como uma tarefa para o governo brasileiro e o governo mexicano. Muito obrigado pelo atendimento e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, até logo, tchau.